Acabou de estourar uma guerra comercial entre as duas maiores potências do planeta. Mas o que quase ninguém está vendo é que no meio desse caos todo, o Brasil pode ter uma carta na manga, uma carta secreta que muda completamente o jogo. Vamos entender isso a fundo. E o primeiro aviso é esse, bem direto. O que começou a acontecer hoje nos mercados não é só uma notícia lá longe, na televisão. É um tremor que já começou a sacudir a economia e que pode, sim, chegar no seu bolso mais rápido do que se imagina. Para a gente ter uma ideia do tamanho do estrago, vamos começar pelo efeito imediato, pelo pânico que acendeu a luz vermelha no mercado financeiro. E aqui os números falam por si. Olha só isso, o dólar disparou, fechou o dia com uma alta forte de 2,38%, batendo R$ 5,50. Foi um movimento muito rápido, concentrado na parte da tarde, que já mostra o nível da instabilidade. De novo, né? Então ele ameaçou mais cedo e agora concretizou. Vai vir um novo sacode? Sim, já fechou a bolsa aqui no Brasil, já o dólar escalou. Hoje o preço está dado, amanhã, final de semana, não vai ter movimentação. Não parou no câmbio, não. O Ibovespa, que é o nosso principal termômetro da bolsa, também sentiu a pancada e fechou em queda. É um sinal clássico. Investidor com medo, tira dinheiro, procura segurança. A turbulência, pessoal, é real e já começou. Já vimos o pânico. Agora vamos para a causa. Porque isso não foi um movimento aleatório, um soluço do mercado. É a consequência direta de uma batalha que acabou de ser oficialmente declarada entre dois gigantes. E que declaração, hein? Essa frase do Donald Trump, jogada nas redes sociais, não só cancela um encontro importante, mas joga gasolina pura no fogo. Impor tarifas de 100% é uma escalada absurda. O tom, claramente, não é mais de negociação. Cara, é porque é o seguinte, agora que eu consegui ler a reportagem do Jamil Chad inteira, são 100% em cima das taxas que já estão incidindo. Então, o cenário do confronto está desenhado. De um lado, os Estados Unidos partindo para uma ofensiva total, sem rodeios. Do outro, a China, que a gente sabe que historicamente nunca deixou um ataque sem resposta. E como vamos ver, vem se preparando para esse momento há muito tempo. E é exatamente aqui que a história começa a ficar muito mais interessante. Porque a China está longe de ser uma vítima passiva nisso tudo. Pequim tem um verdadeiro arsenal de contramedidas econômicas para usar, e algumas delas são, assim, extremamente poderosas. A resposta da China deve vir em etapas. Primeiro, o mais óbvio, devolver na mesma moeda, com mais tarifas. Segundo passo, uma arma estratégica que eles construíram por décadas, o controle sobre as terras raras, que são vitais para a tecnologia. E por fim, a opção mais drástica, a sua última cartada. Que cartada, hein? A China é uma das maiores donas de títulos da dívida americana. Foi uma estratégia de décadas. Agora imagina se Pequim decide vender uma parte gigantesca desses títulos no mercado, tudo de uma vez. A oferta seria tão grande que o valor iria despencar. Isso enfraqueceria o dólar e poderia causar um caos sem precedentes na economia americana. Essa, pessoal, é a pergunta de $1 trilhão. Usar essa arma teria consequências para o mundo inteiro, inclusive para a própria China. Eles têm o poder, a força para fazer isso. A grande dúvida que fica no ar é se eles vão ter a coragem. E enquanto o mundo inteiro prende a respiração para ver qual vai ser o próximo movimento desses gigantes, um jogador que ninguém esperava surge com uma peça-chave nesse tabuleiro. E esse jogador, acredite se quiser, é o Brasil. Exatamente. Como é que o Brasil, no meio dessa guerra de titãs, pode ter um papel tão crucial? A resposta está num recurso estratégico que o mundo da tecnologia precisa, desesperadamente. Vamos entender rapidinho o que são as tais terras raras. O nome engana um pouco. Elas não são tão raras assim, mas o processamento delas é super complexo e foi dominado pela China. Hoje, eles controlam a maior parte da produção mundial. E essas matérias-primas são essenciais para tudo que é moderno, de celular a carro elétrico. Ou seja, quem controla as terras raras controla a tecnologia do futuro. E aqui vem o pulo do gato. O Brasil tem reservas gigantescas desses minerais, só que ainda muito pouco exploradas. Então pensa comigo. Se uma das principais armas da China é justamente fechar a torneira das terras raras para os Estados Unidos, o Brasil surge, da noite para o dia, como uma alternativa vital, capaz de reequilibrar todo o tabuleiro. E com esse trunfo na mão, um monte de portas se abre para o país. O Brasil pode ir muito além de só vender a matéria-prima. Pode negociar para desenvolver a tecnologia de processamento aqui no nosso território. Isso significaria mais poder de barganha, atrair tecnologia de ponta e, claro, fortalecer muito a nossa posição geopolítica no mundo.
Então tá, com todas essas peças se movendo no tabuleiro, o que a gente pode esperar para os próximos dias, para as próximas semanas? Bom, uma palavra define o cenário: incerteza. O ponto crucial aqui é entender que, para o Brasil, essa história tem dois lados. A instabilidade gerada pela imprevisibilidade do Trump é um risco, claro, mas ao mesmo tempo surgem oportunidades bem claras. A China pode precisar comprar mais soja brasileira e as nossas terras raras se tornam um trunfo valiosíssimo. Uma coisa é certa, o fim de semana vai ser de muita análise e negociação nos bastidores, mas a verdadeira prova de fogo vai ser na abertura dos mercados. A próxima segunda-feira promete ser de altíssima tensão. É preciso ficar muito, mas muito atento. E para fechar, fica a reflexão. Num conflito dessa magnitude, com reviravoltas, armas secretas, onde tudo pode mudar em questão de horas, será que existe mesmo um vencedor claro? Ou será que, no fim das contas, todo mundo acaba perdendo alguma coisa? A resposta, talvez, ainda esteja sendo escrita.